Paideia Geekers, aqui quem fala é Santiago, estamos em mais um episódio do nosso querido Paideia Geek Entrevista, e eu não tô sozinha, eu tô aqui com a Carol Índia, da editora Janela Amarela. Olá, Carol, seja bem-vinda ao Paideia Geek Entrevista. Obrigada, Santiago, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu que agradeço, eu acho muito interessante, porque a Janela Amarela, ela... que é engraçado que hoje a gente não vai conversar não vai conversar com a autora de um livro, mas com você que faz parte da editora, que está relançando e reeditando um livro de uma autora que já é falecida. E aí eu queria que você falasse mais sobre como foi que a editora Amarela ela encontrou o livro, né? Que no caso se trata de A Mulher dos Olhos de Gelo, da escritora carioca que é Crisânteme, não é isso o nome dela? Exatamente, Crisanteme. Crisânteme. A gente fica sempre na dúvida. Eu acho que pronuncia Crisanteme, mas tem gente que fala Crisanteme. Já ouvi Aí só com os franceses para a gente averiguar isso, né? Exatamente. Então, a Janela Amarela, a gente criou a Janela Amarela, eu e minha sócia, durante a pandemia, né? Como muita gente se reinventando, surgimos durante a pandemia. E a gente queria montar um catálogo diferente para a editora, que pudesse apresentar, né? Para novas. A gente queria também trabalhar com autores independentes, mas assim, como apresentar a editora? A gente tinha que ter livros. E a gente começou a montar o catálogo, mas aí começou a pesquisar obras da literatura. O nosso foco é a literatura brasileira. Então, obras da literatura brasileira que não tinham tido reedições. E aí a gente focou numa busca por mulheres, tipo, cadê as mulheres que escreviam no século XIX, início do século XX? Com isso, a gente chegou na Júlia Lopes de Almeida, que a gente já republicou 17 obras dela, e a partir da pesquisa de Júlia Lopes de Almeida, a gente foi chegando em outras escritoras. A gente já tem 7 escritoras no nosso catálogo, 8, se não me engano, e a Crisanteme é uma delas. E aí a gente vai atrás, só que assim, os livros são sempre a partir do original. Hoje em dia a gente já consegue alguns originais já digitalizados, o que no início, né, na época da pandemia, dentro do lockdown, a gente conseguiu adiantar o nosso trabalho, a gente já conseguiu trabalhar ali porque já tinham algumas edições originais digitalizadas, a partir delas a gente faz a edição a partir desse original, né? Tem que atualizar a grafia, gramática, 2 L's, 2 P's, PH, né? Um português que já não completamente diferente. E então a gente, a partir desses originais, é que a gente trabalha. No caso da Crisanteme foi isso, é correr atrás de biblioteca, onde tem, quem tem. Tem livros dela que a gente só consegue dela, né? Outros, né? Tem livros que é só em leilão, ou biblioteca particular. Aí é realmente um trabalho de formiguinha, de pesquisa mesmo, de ir atrás de aonde tem esses originais. E tem, assim, tem uns que a gente não consegue encontrar. É até um pouco frustrante, porque tem uns que a gente quer conhecer, mas a gente não desiste, estamos atrás. Estamos indo atrás. Eu achei um nicho muito interessante, né? Eu acho que não é um nicho que é muito veiculado, eu acho que é um nicho que a gente nem imagina que exista. Não, quando a gente começa a procurar, assim, hoje, Júlia Lopes de Almeida, por exemplo, já é um nome que aparece mais. Não é tão estranho, ainda mais para quem está no ramo da literatura. Mas ainda, até pouco tempo, no meio acadêmico, era muito difícil saber quem era. Outras que vêm aí junto, a Crisanteme é uma, que é a mãe, que era Carmen Dolores, ainda aparece com um pouco mais de destaque, porque tem livros já reeditados, então o nome da mãe já é conhecido, mas o da Crisanteme é bem difícil, assim, você conhecer pessoas que já tenham lido ou escutado falar, entendeu? E aí, para a gente tem sido um desafio, mas um desafio gostoso. Só que é sempre, assim, é um trabalho de apresentar essas obras e apresentar essas autoras, porque, na verdade, elas, apesar de terem sido muito famosas na época delas, né, elas foram silenciadas e esquecidas. Então, as pessoas, a gente tem que reapresentar quem são, quem foram, o que fizeram e o que comeram, onde viveram. É um relançamento não só do livro, mas de quem escreveu o livro, né? Exatamente, transformar em conhecido pessoas que já foram muito conhecidas. A Crisanteme escreveu para jornal por anos a fio, ela tinha uma coluna fixa no jornal
e de repente foi apagado. Caramba! É intrigante, é intrigante. Como é que é algo que foi tão conhecido, foi algo que realmente era tão familiar ao público, de uma hora para outra a gente não tem mais nada sobre? Isso é realmente intrigante, é muito peculiar isso. Pois é, eu acho assim, o fato delas não terem sido reeditadas, né? Por exemplo, Machado de Assis, você tem 500 mil reedições, a reedição da edição da edição. Ele nunca foi esquecido, os livros dele sempre estiveram. Então, elas não, elas tiveram uma edição, e algumas tiveram tiragens grandes para a época, assim, de 5 mil exemplares, 10 mil exemplares, e simplesmente sumiram. Fizeram sucesso e não tiveram direito a uma reedição, né? Uma reimpressão do trabalho delas, e a gente não sabe, mas aí a editora Janela Amarela vem com Janela isso. Amarela está aí trabalhando firme e forte para isso. Arrasaram. E aí, quando a gente vê sobre o que trata o livro da Crisanteme, que é A Mulher dos Olhos de Gelo, eu acho que é um trabalho que você fica assim, nossa, que bom que a editora Janela Amarela conheceu a Crisanteme, porque é um livro muito interessante, né, a história, porque primeiro que, por mais que tenha sido escrita no tempo que foi escrito, ainda, infelizmente, é muito atual. Né? É impressionante, né? Isso é uma das coisas que a Crisanteme deixa a gente muito impressionado. Os temas que ela traz são tão atuais. No caso do Mulher dos Olhos de Gelo, né? Que você tem a visão de um feminicídio contado pelo aquele que praticou. E aí você vai lendo e fica... Como assim? Como assim, gente? O que eu estou lendo aqui? E aí você lembra que foi escrito por uma mulher. E aí, nossa, vai dando um nó na cabeça. Eu acho que são umas obras assim que eu fico, as pessoas precisam conhecer, porque, cara, é um quebra-cabeça por si só, como obra, né? E na época que ela escreveu, olha que coisa, que coisa inovadora, né? Na época que ela escreveu, olha que ideia, né? Tipo assim, que ideia fantástica, né? Escrever a partir do feminicídio, porque você acaba denunciando muito do que esses homens pensam, muito do que eles acreditam, os valores. Isso é muito interessante, e aí ia ser perdido, né? Exatamente. Acho assim, a gente tem que tomar, no caso não só desse livro, como dos outros que a gente publica, a gente tenta até fazer uma nota de abertura lembrando que o livro tem que ser lido pensando no período em que ele foi escrito, né? Então, assim, a mentalidade dos homens, mesmo das mulheres naquele período, era outra. Então, a própria palavra feminicídio não existia, né? O conceito não existia. Tinha lá, não sei o que, ela da honra, e que não, né, no caso, nem é esse o argumento usado lá, mas assim, era uma outra época e por isso a gente tem que tomar cuidado. Mas a temática não muda, né? O fato acontecido está ali e como as pessoas aceitavam, né? É isso, né? Tipo, eu acho que é atemporal essa discussão, porque a gente não conseguiu lidar com essa situação, né? A sociedade pode até mudar, mas ela não mudou o suficiente para que esse tipo de crime seja execrado como deveria ser. Sem dúvida. Não tolerar, continuar acontecendo sem nenhuma restrição e em volumes absurdos, né? Estava olhando uma pesquisa, se não me engano, foram mais de 1.400 feminicídios no ano passado. Então, não pode. E aí eu acho que assim é legal porque você tem uma mulher falando sobre isso, né? E os outros livros, cada livro ela traz um tema, uma temática diferente, assim, também. Ela muda bastante. Então, assim, a Crisanteme, como escritora, ela é uma escritora interessante de conhecer por conta disso. Porque ela à frente do seu tempo, ela sempre traz algo tabu, né, para discutir. E ela usa títulos impactantes, né? Tem um livro dela que o título é Matar. Matar, exatamente. Gente, que coisa fantástica. Matar. E aí, aí esse é um livro ainda mais delicado, porque trata de temas como suicídio, abuso, e esse também é pesado. Mas vale a pena muito conhecer. Crisantema, ela não estava brincando, não. Ela queria realmente tocar na ferida mesmo. Exatamente.
E, cara, eu acho interessante também a gente discutir um pouco do título, né, do livro, A Mulher dos Olhos de Gelo, né? Tipo, se a gente for parar para pensar que é o relato de um homem, né? Eu acho legal a gente falar sobre esse título e essa relação, né? De ser o relato de um homem e o título ser A Mulher dos Olhos de Gelo. Aham. Aí durante a leitura é porque eu fico com medo de dar spoiler. Não sei se Ai, meu Deus. Não tem problema não, que a gente anuncia. A gente spoiler aqui, para se o a gente spoiler. pensar, não, assim, não acho que é tanto spoiler, assim, se a gente parar para pensar que é ele que está contando a história, a Mulher dos Olhos de Gelo talvez seja um argumento que ele use para ter cometido o ato que cometeu, ou que ele acha que cometeu, ou que ele não sabe se cometeu, enfim, ele está lá preso porque é isso, né? Acho que é o diário dele, né? É como se fosse um diário que ele escreve de dentro da prisão, e aí ele vai defendendo os argumentos dele do que ele lembra, porque ele sofre uma falta de sentido, então ele não sabe bem o que aconteceu. Mas aí ele vai apresentando o perfil da mulher. E aí eu acho que também tem uma outra coisa que o livro levanta a discussão, que é do ponto de vista da Crisanteme, que é a religião, né? A família da mulher era muito religiosa, a mulher era muito religiosa. Então, como isso afetava o relacionamento deles? Não que nada venha justificar o que aconteceu, mas ele usa, ele argumenta também sobre a influência da religião em cima da mulher e do relacionamento que ele tinha em casa com ela. E a própria família, né? Porque naquela época morava todo mundo junto, e aí, com uma família dentro da religião, tinha essa influência sobre o que acontecia entre os dois, né? Realmente, temas que vêm e vão. Né? Não somente sobre essa questão de se cometer um crime, tentar se justificar, né, com isso, né, tipo assim, a partir da natureza da mulher, e é aquela natureza que, tipo assim, é uma natureza que a percepção dessa natureza já é um pouco enviesada, né? Sim. Já é um pouco enviesada. Aí entra a coisa da patriarcado da época, do machismo, do que era mulher, do como a mulher era vista, aí a religião, como ela se dedicava à religião, à igreja, ia ao casamento, bota isso na balança, o que pesa mais, aí o homem não fica muito feliz, e aí vamos em frente. Quer dizer, né? É uma discussão que pesa bastante. Não é um livro. Assim, eu nem acho um livro pesado. Eu acho que ela escreve de uma forma bem. Apesar da temática pesada, é um livro que não é um livro pesado de ler, mas traz muitas reflexões. E eu acho que diante da nossa sociedade, diante dos temas que a gente discute, que sai no noticiário, acaba não sendo algo à parte, né? Algo horrível, algo tipo assim, meu Deus, que absurdo. Infelizmente, acaba sendo algo que a gente já viu antes. Isso não é uma novidade, né? Nossa, era isso que acontecia naquela época, antes fosse, né? Que absurdo que era isso que acontecia e não acontece mais. Não, muito ao contrário. É isso. Sob fracos argumentos, muitas vezes, né? Eu acho que a única coisa que a gente vai percebendo é que talvez a permissividade pelo lado legal fosse maior do que hoje em dia. Uhum. Mas socialmente falando, mudamos, mas porém nem tanto. Porque ainda hoje a gente vê muito, não só em feminicídio, né, mas em crimes contra as mulheres, muito essa tentativa de culpar a vítima. Sim. E eu não vou te falar, não, eu acho que esse trabalho de resgate que a gente tem feito deixa muito, mostra muito isso. Não mudamos, mas muito menos do que a gente imagina que mudou. Porque naquela época já tinha uma batalha por um posicionamento para a mulher ter um destaque na sociedade, que é uma briga que está se tendo até hoje. Ela não parou, não andamos em muitos casos, e a briga continua, sabe?
É impressionante como a sociedade tenta mudar, mas muitas coisas ainda permanecem iguais há 100 anos atrás, né? Partindo do princípio que muitos dos livros já foram publicados há mais de 100 anos. Então, não só no caso desse livro, mas assim é recorrente, sabe? São temáticas diferentes em que a gente vê que a gente tem lutado e mudado muito pouco. Não dá para perder a esperança. Eu acho que também não dá para a gente dizer que não, mas temos muito ainda a trabalhar e correr atrás e lutar e mudar. Isso é bem verdade, mas é muito o que você falou, né? A gente mudou, mas é como se, tipo assim, algumas coisas mudaram, mas outras, elas se mantiveram a mesma, só que ainda mais sofisticadas e elaboradas. Exatamente. Então, eu fico pensando, né, que no caso do que a gente vê em A Mulher dos Olhos de Gelo, tem-se sempre aquela coisa do argumentos para justificar o que esse homem fez e argumentos para culpar essa mulher porque esse homem fez. Que, infelizmente, a gente vê isso hoje em dia nos julgamentos, nos tribunais. A gente vê sempre uma campanha de difamar aquela mulher, de fazer com que aquele homem, poxa, coitado, ele foi levado aquilo ali. Que eu acho que é. Não, eu vou te ser sincera que na primeira vez que eu li, eu quase tomei a posição dele. Eu quase defendi. Mas eu acho que é difícil, Carol. Eu não posso. Aí eu cheguei no final do livro e falei, não posso defender. Como eu posso defender? Não dá. Por mais que ele queira, ele é indefensável o que ele fez. Aí li de novo. Aí eu falei, não dá para defender. Realmente é um absurdo e sinto muito para ele, entendeu? Mas, cara, ele poderia ter tomado muitas outras providências dentro de toda a situação que ele apresenta. Várias saídas, várias alternativas são viáveis. A que ele optou foi a pior, a única que ele não podia ter optado. Então, pronto. Aí eu parei de defender. Mas eu fiquei culpada. Da primeira lida, eu falei, nossa, é sério que eu estou defendendo? Estou com pena. Eu realmente estou com pena. Mas aí. É o poder da autora também Isso aí. de fazer a gente acreditar. Não, mas é isso. Eu acho que também, não sei se era a intenção dela, mas isso era uma possibilidade, é um cenário possível, da gente se compadecer com aquilo ali, né? Então, tipo assim, a gente vai se compadecer da história a partir de quem está contando, de como essa pessoa está contando. Sim. É sempre a parte quem conta vai contar sempre a melhor versão, né? Exatamente. Vai sempre suavizar as coisas, vai sempre colocar, vai tentar pesar muito para o outro, né? Então, tipo assim, a mulher dos olhos de gelo era uma mulher fria, era uma mulher que, nossa, não me dava carinho, não me dava atenção, que mulher horrível, fui obrigado, meu Deus, a fazer isso. Pois é. Tudo que eu passei com ela, tudo que ela me fez, né? Não... É isso. Então, e sabe o que eu acho engraçado, cara? Quando eu estava vendo, quando eu estava lendo sobre esse livro, me lembrou muito Lolita. Ah, eu não li. Lolita está na minha lista para leitura. Porque Lolita é o relato de um pedófilo, né? Sobre essa menina que diz ele que seduziu ele. Sim. E aí, tipo, tem. Eu acho que com a história de A Mulher dos Olhos, pensando na sua reação, muitas pessoas acreditam na versão daquele homem, né? Acreditam na versão do narrador. E eu acho que isso demonstra também como a gente confia no narrador. Sendo que, na verdade, nem todo narrador é confiável. Não, nenhum. Por melhor intencionado que ele seja, ele sempre vai contar a história dele, né? É isso. É uma versão só. É exatamente isso. Mas eu acho que você devia ler, Carol, porque eu acho que você vai traçar uns paralelos interessantíssimos. Não, esse está super na minha lista. Por acaso eu falei, eu participo de um clube de leitura e estava um grande debate, vamos ler ou não vamos ler, acabou não entrando na leitura desse mês, mas está em vias de ser lido. Eu com certeza lerei. Mas também é legal porque, mesmo nesse relato, eu acho que, por exemplo, você se sentiu culpada, mas quando você foi ler uma segunda vez, você fez assim, não, peraí, não é desse jeito.
Então, mesmo naquele relato, você ainda consegue perceber coisas que para esse narrador eram justificáveis, ou tipo assim, nossa, foi ela. E você percebe, tipo, talvez não seja tanto como esse narrador tá falando. Exatamente. Será que essa... E ainda que fosse, tá? Né? Aquela tortura toda que ele narra, tudo aquilo que ele sofre, coitado. O ato dele não justifica. Por pior que fosse, outras... Entendeu? Sai de casa, abandona a mulher, sei lá, tantas outras coisas você pode fazer, entendeu? Mas quando terminou o livro, que eu falei, gente, não tem, é indefensável. O que ele fez não tem, não tem como voltar, não tem como corrigir, não tem nada, então não tem como defender, não. Eu me senti culpadíssima, realmente. Carol, pelo menos você refletiu sobre se sentir culpada. Porque... Pois é, e eu espero que as pessoas leiam e reflitam também. Que meu medo, Carol, é as pessoas lerem, tipo assim, poxa, pobrezinho, coitado. Essas pessoas, né? E começar a se compadecer demais de Sim. outros criminosos. Não, gente, não, mas aí a gente tem que ter evoluído pelo menos gente, um pouco. Pelo amor de Deus, por favor, não façam isso. Vamos ter um senso crítico. Não pode, a gente tem que ter, é isso, a gente tem que pegar um livro e ter a oportunidade de refletir sobre ele, né? Tipo, não só sobre o narrador, porque tem o amigo também, né? Que começa a achar que talvez ele, o que leva, que vai visitar ele, não, logo no início, que vai visitar ele na cadeia. São dois homens conversando. E ele conheceu a esposa. E ele também acha que a mulher tem um olhar com os olhos de gelo. E aí você fica, são dois? Aí já são dois achando. Será que ela era isso tudo mesmo? Mas ainda assim não justifica. Não justifica. Mas você vê que a gente vai e vem, né? Eu acho que é realmente a reflexão sobre, tipo assim, não justifica, mas toda uma história é criada, uma narrativa é criada para fazer você acreditar que justifica-se. Exatamente. E foi uma mulher que escreveu isso. Eu acho que é bom ela ter sido uma mulher que escreveu isso, né? Não, e eu acho que eu acho ótimo. Eu acho que o que ela queria era exatamente isso, era causar esse incômodo e fazer com que todos parassem no final e falassem, não, mas como assim? Foi uma mulher que escreveu. Não, ela não está defendendo isso. Deixa eu olhar de novo, porque tem alguma coisa errada. Não posso estar defendendo. É isso, acho que esse aqui é o alívio também, né? Porque se fosse um homem, a gente ia ficar na dúvida. Sim. Possivelmente, né? Porque também não dá para dizer, se foi homem, foi isso. Mas, tipo assim, poderíamos ficar, tipo assim, sim. Eu não sei qual é a intenção deste autor aqui com isso. Será que é realmente de nos fazer perceber a situação de um modo crítico? Será que é outra intenção? Eu não tenho como saber. Não, isso é verdade. O fato de ter sido uma mulher já tira da gente essa pressão de não desacreditar, né? Quer dizer, quando você, porque durante a leitura eu pelo menos tive essa sensação. Você esquece que foi uma mulher que escreveu e vai na onda do narrador. E aí, quando você chega no final, que você fecha o livro, e, como no meu caso, quase defendi o cara. Não, vamos voltar, e aí vamos refletir de novo. E eu acho que esse convite à reflexão, que é uma coisa que a literatura faz, né? Tem que fazer, é o papel da literatura. E não incentivar as pessoas a acreditarem nos bonzinhos, né? Ou pelo menos no que dizem que são bonzinhos. É verdade. Eu acho que é questionar, né, as pessoas que estão contando essas narrativas. Porque elas vão se fazer de cordeiros. Exatamente. Toda história tem dois lados. A gente tem que conhecer os dois lados para saber a história inteira. Pelo menos dois lados, né? É verdade. Mas isso é muito interessante o que essa narrativa faz. De realmente fazer a gente
Gente, se eu realmente só me levasse, eu ia estar concordando com o que esse homem... E aí a gente também vê isso, né? Eu vou estar concordando com o que esse homem diz. Então, o que isso diz da sociedade no geral? É verdade. De, tipo assim, de nos levar a ir contra uma mulher que foi vítima. Assim, essa mulher sofreu um crime. E por que a gente está tipo assim, nossa, realmente essa mulher é isso, isso, isso. Ela poderia ser o que for, como você falou, indefensável. Não tem o que fazer. E eu acho que isso diz muito sobre a sociedade, né? A sociedade quer fazer a gente acreditar que, que não importa como ser, que aquela mulher faz ou é alguma coisa que tipo assim, de certo modo, que ela é a culpada pela própria vitimização. Não vitimização, mas pela própria condição de vítima. Ela fez alguma coisa para estar naquilo ali. É que muitas vezes as mulheres são colocadas nessa situação, né? Hoje em dia, não, mas como é que você estava vestida? Aonde você estava? Mas a essa hora você estava ali, também pediu, né? Pô, então assim, não, hoje a gente escuta isso, imagina naquela época que a mulher já não tinha lá muito valor em palavras, enfim, não tinha. Não, é um tema pesado. É um tema complexo, né? E em adendo ao que você falou, Carol, tem aquela situação de violência doméstica, por exemplo. Mas por que tá ainda com esse homem, gente? Por que não chutou? Por que não se separa? Ai, gente, fica, né? Tipo assim, nossa, se submete a essa violência. Será que gosta? Aí você fica assim, gente. E aí, mas no caso desse livro, por exemplo, em alguns momentos eu me peguei perguntando por que ele estava. Para que ficou então? Se estava assim tão sofrido, por que estava? Por que está ali? Porque ele era o homem, era ele que, na sociedade, na época que era, ela não poderia sair dali mesmo, mas ele, se saísse, abandonou lá, e aí ele tem lá os argumentos dele, que ele apresenta durante o livro, mas ainda assim forçou. Ele força. Forçou. Ele Mas, força um argumento ali. forçou. Mas aí tá um questionamento interessante, né? Tipo, não é sobre por que elas ficam, mas por que se tá tão ruim, A se coisa aquela continua. mulher é tão indigna, por que se mantém com ela? Sim, exatamente. Será tão insuportável se os olhos de gelo eram tão gelados assim? Então, não. Cabia a ele. Ele podia ter encerrado dentro dos argumentos dele lá, que aí está no livro, mas não, não há justificativa plausível para o que. É intrigante como a gente é levado a acreditar no que ele diz. E aí fica aquele questionamento, né? Tipo assim, questionamento não, né? Eu acho que é uma reflexão. A gente é levado a acreditar no que ele diz porque ele é o que narra a história ou porque ele é um homem e o peso do que o homem diz vale mais na nossa sociedade. Fomos levados, né, condicionados. Esse é um bom ponto de reflexão. Esse é um ponto bom de reflexão. Acho que é um ponto muito bom de reflexão. E aí pensar como foi na época em que o livro foi lançado e como ele está, como funciona hoje, né? Como pode ter sido visto naquela época e como é visto hoje. Também é uma outra reflexão a ser feita, assim. Sim. É verdade. E não tem como, né, Carol, resgatar esse contexto de, tipo assim, como é que foi a recepção daquele livro naquela época? Então, alguns livros a gente consegue, mas alguns não, porque alguns a gente ainda consegue críticas literárias, mas no caso desse é bem difícil você encontrar referências assim. A gente encontra uma coisa ou outra. Não, por exemplo, na orelha do livro a gente em geral coloca alguma coisa que a gente encontrou e que tem algum comentário da época, mas nem sempre, infelizmente. São poucos Eu, registros.
É uma pena, né? Eu acho que a gente poderia, né, refletir É, ainda mais se a gente tivesse esse tipo de informação. pois é, mas eu não sei, assim, não sei se foi um livro que pela crítica não foi bem recebido, e aí não teve nem críticas nem a favor nem contra, ou se não, porque a escritora já era muito conhecida na época que publicou, então a Crisantemo já era conhecida, mas a gente não encontrou assim um volume considerável de críticas específicas, assim, tem anúncios, tem divulgação, mas não crítica, para entender como é que foi a recepção. E como é que era a recepção da literatura de por mulheres, por autoras naquela época? Não, elas tinham uma boa recepção. O curioso é isso. Elas eram lidas, você encontra colunas de crítica literária, e aí não só da Crisanteme, de outras escritoras, como uma boa recepção, entendeu? Argumentando, falando da prosa, de uma, sabe, bem fundamentado inclusive feito por homens, tá? Assim, porque poderia ser mulher elogiando mulher, mas não, homens elogiando a escrita feminina da época, bem, mas agora vai entender. E não somem assim. Era um cenário favorável naquela época, então. Nossa, isso Carol, eu não sabia. Honestamente, é um cenário assim que é completamente novo para mim. Novo demais. Não, o volume, o número de escritoras, assim, óbvio, né? Não é comparado com o que é hoje, mas os nomes aparecem e vão aparecendo cada vez mais. A gente acha que terminou, aparece um nome novo, sabe? Infelizmente, nem todas as obras a gente consegue encontrar. Essa é a parte triste. Mas tem um registro da publicação. Algumas eram autopublicação, outras eram tipo uma associação que apoiava e fazia publicação, outras eram realmente editadas, eram dentro de uma editora mesmo, tradicional, mas não, infelizmente, assim, nem tudo a gente consegue. Gente, eu só fico pensando no trabalho que a Janela Amarela está fazendo. Porque de encontrar essas autoras, de encontrar essas obras, de adquirir essas obras, gente, vocês estão fazendo um trabalho Nem fantástico. todas a gente adquire. Algumas é Ó, emprestado, é de biblioteca, porque aí também financeiramente a gente não ia. Aí a gente fala. São obras raras, né? Então, assim, realmente tem umas que a gente, quando aparece que está à venda, a gente também não mede despesa e vamos embora. Isso aí tem que ser, porque tem que entrar no catálogo. Mas quando tem biblioteca, aí tem que ir para a biblioteca, pesquisar na biblioteca, enfim. Né? Vamos, mas assim, é tão prazeroso, é tão gostoso descobrir e trazer essas vozes de volta, sabe? Que no final das contas está valendo muito a pena. E assim, a gente tem tido uma boa recepção de quem tem, assim, tem alguns no caso da Crisantemo, por exemplo, a pessoa teve acesso a um livro, mas não sabia que tinha outros e de repente descobre que tem outros. Ou descobre uma escritora e por conta do catálogo vai descobrindo outras, sabe? E aí tem um feedback muito legal de gente que muito bem surpreendido, assim, sabe? Tipo, cara, não imaginei. Eu lá logo no início da editora, né? Sempre que eu participava de algum bate-papo, eu perguntava, era a primeira pergunta que eu fazia: quantas mulheres escritoras do século XIX, início do século XX você conhece? Aí a pessoa, para pensar que não conhece. E não é por desconhecimento, muitas pessoas são do meio, muitas pessoas são do meio acadêmico, de literatura, e estuda isso e, de repente, se toca que fez a faculdade, fez uma pós-graduação e não entrou. Nunca ouviu falar numa mulher do século XIX, brasileira, entendeu? Aí, hoje em dia, agora menos, porque hoje em dia já começam a aparecer esses nomes, mas é um trabalho de formiguinha, né? De trazer esses nomes de volta, assim. e além dos nomes que vocês já trouxeram, que devem ter sido em torno de 8, 9, tem ainda mais nomes para virem ou tá difícil de encontrar esses próximos Não, nomes? tem. Só que assim, em alguns casos a gente fica na dúvida se é um livro, se é realmente uma mulher, se é um pseudônimo, se é um homem que está
A gente tem os livros em alguns casos, e aí a gente está tentando descobrir a história da escritora por trás para ter certeza que era uma mulher, né? Então a gente não quer publicar correndo o risco de ser um pseudônimo só porque está um nome feminino. Então tem alguns casos que é isso. Outros é realmente a questão de acesso à obra. A gente já sabe onde tem, mas aí tem que só ser presencialmente na biblioteca que está, e aí não é no Rio de Janeiro, a gente fica no Rio de Janeiro. Então não é no Rio de Janeiro. Aí é uma questão de logística, enfim, de adaptações. Mas aos poucos a gente vai resgatando. Você falou dessa questão do pseudônimo, e Crisanteme é um pseudônimo. Crisantema é um pseudônimo, é. Ela é Cecília Moncovo Bandeira de Melo Vasconcelos Ribeiro. É um nome gigantesco, Nome Cecília. grande. E ela começou. Crisanteme é um personagem de um livro francês de Pierre Loti, que é Madame Crisanteme. E aí ela começou a usar o livro como pseudônimo. Ela ficou viúva, ela não escreveu, ela começou a escrever com 38 anos, quando ela ficou viúva, por incentivo da mãe, para ela poder se sustentar. E ela se sustentava com a escrita, entendeu? Ela era uma mulher que sobreviveu pelo seu trabalho mesmo, não dependendo. Que era uma coisa que era uma luta das mulheres da época, dessas escritoras, a mulher ter ser independente, mesmo que ela vivesse dependente do marido, ela, no caso de uma necessidade de se tornar independente, de ficar viúva, no caso, vamos dizer, ter um trabalho, ela ter algum ofício que ela pudesse desenvolver para não ficar a Deus dará, dependendo de um filho, de um irmão, de um parente, de uma benevolência qualquer, ela poder sobreviver por conta própria. Muitas delas, dentro da própria escrita, fazem essa defesa. Entendeu? E, Carol, foi difícil saber sobre a Cecília Moncorro por trás do pseudônimo Crisanteme? Difícil. É porque, assim, depois de tanto tempo, a gente, como esses nomes vão surgindo, aí a gente. Eu já nem lembro mais, assim, se ela foi tão difícil. Porque a gente tem algumas pessoas algumas mulheres que já surgem, uma fala da outra. Então, assim, em entrevista a gente consegue encontrar essas informações e já tem algumas, no caso da Crisanteme, já existem algumas teses a respeito, então trabalhos acadêmicos que também servem de norte para a gente. Mas, assim, também não são trabalhos aprofundados. A gente não é. Aqui, editora, por formação, nós não somos pesquisadoras. A gente é pesquisadora para poder resgatar os livros. Então, assim, eu não sei a biografia completa, sabe? Eu tenho uma biografia ali básica para entender quem era, como viveu, quantos filhos tinha. Entender o contexto de cada uma delas, que também faz a gente entender mais ou menos o caminho da obra, né? E aí você foi falando que uma foi. Elas falavam sobre si? Falavam. Muitas teve uma época assim, tinha dedicatórias, né? Então escrevia dedicado a fulana, e aí uma fazia um poema que era dedicado a Beltrana. Aí a gente ia atrás, quem é essa Beltrana? Então vamos lá atrás da Beltrana e saber quem é a Beltrana. Ciclana. E aí tem uma homenagem, sei lá, em alguma associação vai ter alguma escritora do Sul vem visitar o Rio de Janeiro, aí tem numa associação alguma festa em homenagem. E aí, como a gente está pesquisando isso no jornal, eventualmente vão surgindo esses nomes e que aí vão se relacionando, entendeu? E aí a gente começa a linkar quem é quem, aonde estava. Então, por isso que eu digo que uma puxa a outra por causa disso. Aí, se não me engano, a Albertina Berta faz uma crítica positiva a um livro da Júlia Lopes de Almeida num jornal de algum canto. E aí a gente estava atrás do livro da Júlia Lopes de Almeida, mas quem fez o comentário foi a Albertina Berta. Então, quem é a Albertina Berta? Vamos atrás da Albertina Berta. E por aí vamos, entendeu? Carol, que trabalho incrível. Quer dizer, é incrível aqui, né? Mas a gente imagina que na prática deve ser. É um trabalho de investigação, quase de investigação, ligando os pontos, assim, sabe? É um editor investigativo. A Janela Amarela é um editor investigativo. Boa. Outra coisa que eu queria saber, tipo assim, se você souber responder.
Mas eu acho que como uma autora chama outra, muito possivelmente essas autoras estão dentro desse mesmo eixo, né? Talvez eixo sudeste, ou vocês conseguiram outros nomes de outras regiões? Não, o nosso sonho era ter pelo menos uma escritora de cada região. Só Nossa. que eu acho que aí realmente é um achismo meu, não é de conhecimento de pesquisa. Eu acho que ficava muito no eixo Rio-São Paulo. O Nordeste tinha alguma coisa de gráfica. A gente tem, no Nordeste tem, a gente já publicou Francisca Clotilde, por exemplo, como escritora do Cearense. Ela era professora e escreveu, ela escreveu para jornal, ela teve um jornal, um periódico, não chegava a ser um jornal, era uma revista com as filhas. Ela criou a própria escola, então assim, e aí vai nisso, aí Francisca Clotilde comenta de Beltrana, que comenta de Ciclana, a gente vai Que chegando nessas mulheres. incrível. Assim, tem no Nordeste, tem no Sul, mas o foco maior, eu não sei se é porque eu estou no Rio de Janeiro e aí para mim fica mais fácil pesquisar aqui na região, ou se é que porque realmente ficou concentrado mais aqui. Assim, a gente vê muitas escrevendo para jornais do Rio. A própria Francisca Clotilde, do Ceará, escrevia para o Jornal do Rio. E aí esses nomes ficam em Rio e São Paulo, fica muito entre Rio e São Paulo, pelo menos nesse período. Aí eu não sei se é porque as editoras também estavam por aqui, e aí os periódicos que a gente pesquisa, ou se foi realmente do nosso campo, está ficando mais fácil a gente encontrar aqui, entendeu? Não, aí eu não sei te dizer com toda. Gente, eu achei incrível isso. E eu queria saber uma coisa. Vocês estão relançando e reeditando A Mulher dos Olhos de Gil. Os outros livros de Crisantemi, vocês vão relançar e reeditar também? A gente já tem Matar, né? E Flores Modernas, da Crisantemi. A gente está trabalhando em mais um, que eu não posso falar ainda agora, mas daqui a pouquinho está saindo. Mas ainda esse ano sai. E a ideia da Júlia, a gente já está quase terminando todos os livros de romance e contos, a gente vai terminar agora, vai depois passar para outros. O da Crisantemi, a nossa ideia era conseguir publicar o que foi publicado. O problema é encontrar os originais. Nem todos a gente consegue. E aí, assim, então, assim, a intenção é, quando a gente vai conseguir, a gente ainda não sabe. Se a gente tiver acesso a esses originais, com certeza. O que a gente conseguir, vamos em frente. E outra coisa, quando você lê esses livros dessas autoras do século XIX, o que lhe chama a atenção, assim, da escrita delas? Eu acho que, assim, a gente cresceu vendo a mulher daquele período sendo descrita por homem. O que me chama a atenção é como a mulher se descrevia naquele tempo. Entendeu? Então, assim, como era. As mulheres tinham, né? Não era aquela moça quieta, calada. Nem todas, óbvio. Tem personagens escritos por elas que são exatamente a moça quieta, calada, que abaixa a cabeça, que não retruca. Mas não, tem outros personagens que batem de frente, que demonstram desejos para si, desejos sexuais, desejos para a vida e desejos de mudança, que estão todos ali, entendeu? Eu acho que ver a visão do que era a mulher vista do ponto de vista feminino, realmente, e não do que os homens. Porque o que a gente vira, o que a gente, pelo menos eu cresci lendo, né, os clássicos escritos por homens, são a visão da mulher vista pelo ponto de vista do homem. É o que ele quer Sim, é que a gente verdade. é o que gostaria que a gente fosse. E aí a gente começa a ver que não é bem por aí. E para além da leitura, você e para além de toda essa questão de encontrar essas obras originais, que outros desafios existe na edição desses livros, dessas autoras do século XIX? A atualização gramatical, eu acho que para a gente. Eu acho mais no início, hoje em dia menos, mas assim. É porque a gente tenta manter o mais fiel possível, tanto que a gente não muda. Palavras que a gente desconhece. A gente, inclusive, uma das coisas que quando a gente começou, era criar livros que fossem atraentes para as novas gerações. Só que a gente não queria atualizar a linguagem. Então, as palavras são as usadas na época.
Só que, cara, tem palavras que não fazem o menor sentido hoje em dia. E aí a gente então, optou por botar nota de rodapé. Então, tem esse trabalhinho de identificar o que hoje talvez não faça mais. Não é que não faça mais sentido. A palavra existe, está no nosso dicionário, só que não é mais usada. Simplesmente são termos que estão fora de uso realmente. E para uma nova geração, talvez fique um pouco tedioso entender o livro, entendeu? Mas assim, eu não quero que a pessoa tenha que soltar o livro para pegar um telefone para descobrir o significado de uma palavra no Google, porque nunca mais ele vai voltar para o livro. Meu Então, Deus, isso é muito verdade, infelizmente, isso é muito verdade. fica com o livro na mão, olha a nota de rodapé, tá lá, entendeu? Tá na página. A gente faz questão de colocar na página para nem dar trabalho de mudar de página, entendeu? Acho que no início, aí a gente também no início ficava muito colocando muita. Ficava quase uma tradução do livro, entendeu? Não chega, e aí depois a gente começou a perceber que não precisa tanto, entendeu? Dentro do contexto, ainda que a palavra. Talvez aquela palavra até precisasse de uma explicação, mas dentro do contexto você vai entender, então essa a gente já não faz mais. Antes era pensada cada palavra, e fora a atualização ortográfica, né? Que também tem uns desafios, assim, tem umas palavras que a gente fica, mas será que é isso ou é aquilo? Porque graficamente, se a gente mudar uma letra, deixa de ser. Caramba, gente, a gente não imagina mesmo. E vem cá, Carol, eu não me recordo de você ter falado sobre isso, mas a gente não sabe, a gente desconhece muito da literatura do século XIX. Mas até mesmo a gente reconhecer que existe uma lacuna referente à autoria feminina no século XIX, a gente precisa ter uma base para a gente chegar a afirmar que tem uma lacuna. Como foi que vocês chegaram nisso? Assim, durante a pandemia, eu estava numa carreira de leitura de literatura clássica inglesa, feita por mulher. E aí eu comecei a. E aí eu lendo aquelas mulheres todas, eu falei, mas gente, só na Inglaterra se escrevia? Cadê as mulheres no Brasil? Não existia mulher. E aí, nisso a editora nem tinha sido pensada. E aí, só que. Aí eu falei, começamos a conversar sobre a possibilidade. Eu falei, cara, cadê essas mulheres? E não sei o quê. E quando surgiu a ideia da editora, então vamos procurar. Será que nenhuma mulher publicou? E aí foi. E assim, a minha sócia é minha mãe. E aí, a gente É um negócio de família! e a gente, na pandemia, eu fiquei na casa dela, porque morava num apartamento minúsculo no Rio e ela mora em Itaipava, que é região serrana do Rio, tem jardim. A gente, por mais que eu ficava num canto e ela no outro, mas pelo menos havia uma convivência, tinha um ser humano que eu podia ver, né? Trocava uma ideia. E aí, durante a conversa sobre a gente criar a editora, e foi nesse caminho, veio, tá, mas então vamos ver que mulheres e não sei o quê. E aí, na época, eu estava lendo Júlia Lopes de Almeida, estava lendo A Falência, sem me tocar que ela era, sem olhar o histórico da escritora, estava lendo o livro, só sem Sim. olhar a biografia. Um dia eu chego e a minha mãe vira e fala: já sei o que a gente vai publicar. Júlia Lopes de Almeida. Aí eu, como assim? De onde você tirou? Mamãe, o que é isso? O que foi que houve? Tive um sonho. Tive um sonho. Eu falei, como assim você teve um sonho? Sua avó tinha um livro na mesinha de cabeceira dela, que ela levou. O seu bisavô deu para sua avó um livro que ela guardou na mesinha de cabeceira dela a vida inteira. E eu sonhei com esse livro. E eu tenho esse livro. Eu hoje de manhã acordei e olhei o livro e foi escrito por Júlia Lopes de Almeida. O nome do livro é A Árvore. E aí eu falei, até conheço Júlia Lopes de Almeida, estou lendo A Falência agora. Aí vamos olhar. Cara, Júlia Lopes de Almeida tem, entre romances e contos, 22 livros publicados, e a gente só tinha, na época, né? Tinha A Falência, que é o que estava, na época, estava sendo usado no vestibular, A Intrusa e mais um, acho que Viúva Simões, alguma coisa. Quando a gente foi ver, cadê os outros? Mas o que aconteceu com esses outros livros? E aí a gente foi atrás. Aí começamos. Foi daí que Júlia entra na nossa vida, porque minha avó tinha o livro na mesa de cabeceira. Meu Deus, eu tô chocada. Imagina contar isso. O início da editora Janela. Então,
Começou com as inglesas lá, que me fizeram ficar intrigada. Tipo, cara, não tem. Por que isso? A gente não para pensar. Né? Eu cresci. Eu fiz pintura durante muito tempo e não tinha me tocado que não tinha pintor. Você só escuta falar de pintor homem. A quantidade de mulheres do impressionismo e que a gente não ouve falar, hoje em dia já ouve um pouco mais, mas assim, sabe, as mulheres realmente foram apagadas em todos os cantos, e da literatura também no Brasil. Aí agora a gente está batalhando, mas... Gente, e como foi que, tipo, você já trabalhava com edição ou foi a partir dali que vocês decidiram criar uma trabalhava editora? numa editora. Durante a pandemia, eu trabalhava numa editora, a editora passou a ser home office. Com o tempo, começou a cair volume de trabalho, porque aí também as coisas tiveram que desacelerar para todo mundo, né? A editora também teve um corte grande de gastos, de recebimento. E aí já estava vindo daquela época da crise das livrarias, enfim, já pegou, foi um atropelo ali para as editoras. E aí começaram a reduzir o meu trabalho dentro da editora. Então eu falei, bom, se está reduzindo, está me sobrando tempo, deixa eu começar a pensar em outra coisa que eu vou ter que, da mesma maneira que reduziam o trabalho, reduziam o dinheiro também, né? Então, aí eu comecei a ter que correr atrás. E aí a criatividade ela tem que ser incentivada. Ana Maria, minha mãe, já estava saindo, já tinha pensado em sair do trabalho que ela estava, e aí vamos pensar, e aí vamos. Acho que nada como um tempo juntas para decidir fazer também. Acho que o tempo juntas ajudou a gente decidir a fazer, que a ideia era boa, entendeu? Eu, na época da editora, que eu estava na outra editora, porque também veio muito dessa ideia de dar um apoio para autor independente. Na outra editora, eu via muito autor independente procurar editora, querendo se autopublicar, mas fazer isso através de uma editora. A pessoa poderia se bancar, poderia bancar a produção, mas queria fazer com toda uma estrutura editorial, de revisão, preparação, todo o sistema, né? E aí eu falei, bom, a gente pode fazer isso, mas a gente tem que apresentar alguma coisa. Então vamos criar um catálogo e depois. E aí eu acho que assim, o catálogo acabou virando um desafio para a gente. Esse catálogo virou uma coisa, virou uma segunda. Não era para ser o principal era para ser os autores independentes. Só que acabou que o trabalho ficou tão prazeroso, essa descoberta ficou tão gostosa que estamos levando junto, sem como um perfil mesmo editorial. Eu estou maravilhada, eu estou muito maravilhada com toda a gestação da Janela Amarela. E vocês estão envolvidas em eventos literários nesse ano, nos próximos? Tem alguma? Não, na realidade, a editora, a gente, assim, com a experiência que eu tinha de mercado dentro do que eu tinha visto da outra editora, né? A gente resolveu estruturar a editora de uma forma que a gente pudesse. A gente não faz venda direta, a gente tem uma produção, a gente trabalha com uma gráfica parceira que faz impressão sob demanda. Então, a gente faz toda a venda online. Então, a gente não tem estoque, não tem estrutura de venda, a venda é toda feita através de empresas online como Amazon, estante virtual, enfim, essas. Então, assim, para a gente, os eventos literários acabam não fazendo muito sentido, porque a gente não tem o autor que vai estar presente, nossas autoras, infelizmente, não estão presentes. É verdade. Póstumos, aqui é uma editora de autoras póstumas, verdade. E como venda também, entendeu? Estar presente na Bienal, a gente não teria produto para vender, porque é tudo feito sob demanda. Então, acaba que a nossa presença é muito mais virtual do que em feiras assim, eu até participo, né? Bate-papo, sempre que tem, mas quando é focado nessa parte de resgate literário. Sim. Como presença de divulgação, acaba que não tem muito pela estruturação da editora mesmo. Não tem. Entendi. E essa presença virtual, Carol, você tem percebido, você tem conseguido reconhecer um público? Como um perfil de público, não? Como no sentido de um público que
que, de fato, está abraçando o que a editora está se propondo a fazer e acolhendo as autoras que vocês estão republicando. Sim, assim, os feedbacks que a gente recebe é que são o nosso incentivo nessa parte, e aí a rede social ajuda bastante, né? Porque a pessoa vai, olha, eu só vim aqui agradecer por você ter publicado. No caso da Crisantema, a gente recebeu agora recentemente. Poxa, Mulher dos Olhos de Gelo, eu fiz um trabalho sobre a Crisantema e não incluía porque eu não achava o livro. Que bom que vocês estão republicando, entendeu? O trabalho já está feito, mas pelo menos a pessoa que estudou agora tem acesso. Então, tem, e eu acho que muitas das pessoas que seguem a gente já. Algumas são porque estudam e aí estão. Mas outras são pela curiosidade de querer conhecer, de realmente ver que tem um valor, esse resgate está tendo um valor, sabe? E até foi uma coisa que me deixou, no início, me deixou com um pouco de medo, essa coisa da impressão sob demanda, da venda online, né? Porque a gente não tem como estar em livrarias no Brasil inteiro. Aí, na época, eu me convenci de que, cara, não faz sentido. Hoje eu consigo vender para Manaus. Se eu tivesse um estoque, eu não ia conseguir botar numa livraria de Manaus, porque para mim o frete ia ser impraticável para uma editora do tamanho da nossa. Entendeu? Mandar em consignação para voltar para o Rio de Janeiro se não vender, não tem como. Hoje não, a pessoa que tiver, onde estiver no Brasil, e inclusive no exterior, a gente hoje em dia está trabalhando também com a impressão sob demanda no exterior, pensando em quem mora, leitores de língua portuguesa que moram fora do país e querem o livro físico, também conseguem no exterior. Porque é isso, assim, a gente pode estar em qualquer lugar. Graças a Deus, a tecnologia hoje nos permite a mandar esse livro, só que assim, a gente dentro de uma estrutura que não inviabiliza a existência da editora, porque manter um estoque de não sei quantos mil exemplares vendendo de vez em quando, porque também tem isso, nem todas as escritoras têm esse apelo, nem todos os livros, e aí a gente não teria como a saber, entendeu? Porque muitas vezes é uma surpresa, algumas de repente ganham vulto, outras não, enfim. A gente hoje consegue, dessa forma, na impressão sob demanda e nos livros digitais, atender Brasil e exterior em qualquer lugar, né? Tendo uma chegada de correio, de frete, do que for, o livro chega sem a necessidade. Cidades que quantas cidades não têm livraria, né? É verdade, tem isso também, né? Pois é, não assim, a gente pensa, quando a gente pensa em livraria, o eixo Rio-São Paulo tem facilidade, mas você sai das grandes capitais, né? Das pequenas cidades não tem, mas o correio chega, então. É verdade, já se assegura que, tipo assim, se a pessoa quiser o livro, vai ter, porque ela pode não achar na livraria, mas pode tratar diretamente com vocês. Exatamente. E hoje em dia, se a livraria quiser, ela também pode pedir e ela vai receber, entendeu? Porque tem gente, não gosta de internet. Não tem problema, vai na sua livraria, pede para o livreiro fazer a solicitação, ele recebe o livro e a pessoa pega na livraria. Então, também não. Opção para todo mundo. Só opções nós temos. E aí, Carol, eu queria que você fizesse seu merchan, então falasse onde a gente pode encontrar a Janela Amarela, como é que a gente pode adquirir os livros e, se fosse possível, dizer quais são os títulos que a gente pode encontrar sob o selo da Janela Amarela. Tá. A Janela Amarela está no site, né? Dentro do site janelaamarela.com.br. Amarela Editora, eu esqueço, né? janelaamarelaeditora.com.br. A gente tem lá a parte de livros, tem o nosso catálogo todo. Já são mais de 25 livros editados dessas autoras. A gente aí tem Francisca Clotilde, Cândida Forte Brandão, que é do Sul, tem Ney Sabino, Albertina Berta, Júlia Lopes de Almeida, e eu vou estar esquecendo alguém. Mas no site. E no Instagram, que aí o Instagram é o que movimenta mais a galera. O Instagram tem Janela Amarela Editora também. No nosso site tem o link para lá. Mas é só procurar Janela Amarela Editora no Instagram, que estaremos lá também. Perfeito. E já caminhando para o nosso final, Carol, o que você gostaria que as pessoas que adquirissem, lessem esses livros das autoras do século XIX, elas levassem com elas sobre esses livros, sobre essas autoras?
as reflexões que essas mulheres trazem, o que elas queriam para as mulheres daquela época, porque o que elas desejaram naquela época talvez não tenha sido concretizado ainda hoje, mas foi o início de algo. E eu acho que o que elas colocam nos livros, né, o que essas personagens vão mostrando para a gente, são pequenas aulinhas da sociedade daquela época, que hoje, hoje nós somos um reflexo do que a gente já foi um dia. Então, eu acho que é conhecer um pouco a gente mesmo, com base no que essas mulheres contam para a gente. Perfeito, Carol. Carol, muito obrigada por esse papo. Eu acho incrível o trabalho que você, mamãe querida, como pode, né? Surgiu é um sonho. Como é que pode, mamãe? Que você e mamãe estão fazendo, Ana Maria. Perfeito esse trabalho. Deu uma curiosidade para conhecer essas autoras, especialmente a Crisantemi, que a gente estava falando com destaque hoje. Então, só que massa que existe uma editora, que existem pessoas comprometidas em fazer esse resgate dessa literatura, de preencher essa lacuna de cadê a literatura do século XIX, e a editora Janela Amarela pode dizer assim, gente, parte dessa literatura está aqui, e a gente está indo no resgate demais. Então, tipo assim, muito obrigada por esse papo de hoje, muito obrigada por tudo que você trouxe hoje, eu fiquei muito encantada Venho que tem que te com esse trabalho. Santiago, pelo tempo, pela sua gentileza, pela sua simpatia. Foi um ótimo papo, eu adorei mesmo. E assim, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, então poder falar dele é muito bom, sabe? E assim, o Paideia, ele se dispõe, a caso você queira falar sobre outras autoras, sobre outros trabalhos, sobre outras publicações, você pode contar com a gente. Pode mandar uma mensagem, porque eu acho que é um trabalho muito interessante, muito importante, para não ser mais divulgado, para não ser mais conhecido. Então, pode contar com a gente. Super obrigada, muito obrigada mesmo. Carol, obrigada demais, né? Paideia Geekers, eu espero que vocês tenham gostado muito do nosso papo com a Carol. Carol, muito legal, muito gente boa, muito bacana, muito comprometida também, né? Que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da editora Janela Amarela, sobre essas autoras que antes estavam esquecidas, silenciadas, mas graças a esse trabalho de resgate, elas vão ter voz novamente, mesmo que postumamente. Então, a quem assistir, quem gostar, só tenho a agradecer. Qualquer coisa, sigam a Carol, sigam a editora Janela Amarela nas redes. E se vocês tiverem interesse e curiosidade, leiam sobre essas autoras, adquiram esses exemplares, vamos aproveitar que esses exemplares estão sendo reeditados e relançados. E que essas vozes elas estão tendo a oportunidade de nos fazer refletir novamente. Maravilha, obrigada, Santiago. Obrigada, Carol. Tchau, Carol. Tchau, Paideia Geekers. Bye. Paideia Geekers, obrigada. Leiam bastante, leiam muito. Leiam, gente. A mensagem final é leiam. Leiam mais mulheres. Leiam mais mulheres, isso. Obrigada, Santiago. Obrigada mesmo. Carol. Um beijo grande.